Em Êxodo 33, Moisés havia recebido de Deus o mandado para guiar o povo de Israel no deserto, até a boa terra. Mas, antes de tudo, Moisés quis saber quem iria com ele. Ele sabia que não era suficiente para fazer as coisas sozinho. Então, houve este diálogo entre Moisés e Deus. Capítulo 33 de Êxodo, versículo 12 a seguir. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faz subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo, disseste: Conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é seu povo. Respondeu-lhe: A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Portanto, se nós temos intimidade com as Escrituras, vemos a presença de Deus como algo que move as coisas e que faz as coisas acontecerem. Coisas impossíveis aos homens. Assim foi com Salomão, assim foi com Davi. E até mesmo quando Davi pecou, o profeta veio e falou com ele. Deus veio e falou com ele. Seja por meio de sonhos, visões, profetas, Deus não deixava de revelar a sua presença. Lembrando de Gideão. Gideão, quando foi chamado para livrar os israelitas dos midianitas, ele disse: a minha tribo é a menor, eu sou o mais fraco. Mas Deus veio e se manifestou a ele. E agora? Quando Jesus vem, Jesus é a imagem do Deus invisível. E Jesus abre para nós um novo e vivo caminho. E o seu nome significa Emanuel, Deus conosco, a presença de Deus. Veja que no livro de Atos, Jesus ressuscitado ficou 40 dias falando sobre o reino de Deus com os discípulos. E na hora que ele se vai, ele disse aos discípulos que esperassem. Mas esperassem o quê? A promessa do Pai. Qual era a promessa do Pai? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, enviado do céu, enviado por Deus, ia fazer surgir algo tremendo na terra. O reino de Deus. Jesus ensinou os discípulos a orar para que o reino viesse. Muitos, de maneira religiosa, ensinam que nós devemos ir para o céu. Mas, de uma certa forma, o céu veio para nós. E nós entramos nele, porque o Espírito Santo veio. E esta é a presença de Deus. Nós aprendemos muito com Moisés. Aprendemos muito com Jesus. Moisés disse que sem a presença ele não podia fazer nada. Se Deus não viesse para estar com ele, nada poderia ser feito. Jesus deu testemunho e disse: o que eu falo o que eu ouvi junto do Pai. A minha palavra não é minha. E as obras que faço como o Pai me ensinou. Portanto, tanto Moisés quanto Jesus, eles dependiam do Pai. E Jesus, como o Filho do Homem, dependia do Pai. Então a igreja começa.
E quando a igreja começa, o Espírito Santo está agindo, ele está presente. Se nós lermos todo o livro de Atos, nada faziam os discípulos sem o Espírito Santo. Se o Espírito os movia e falava com ele, em certa ocasião, o Espírito disse assim: separa-me Saulo e Barnabé para a obra que eu tenho preparado. Então, o Espírito falava. Esta é a fé verdadeira. É a fé que vai nos levar a ouvir a voz de Deus. Deus é o verbo. Deus é a palavra. Não falará? Então o profeta diz: o que fez o ouvido não ouvirá? O que fez a boca não falará? Sim, o Espírito Santo nos fala. Isso dissolve todas as coisas da carne. As coisas de Deus, elas não são para rir. Não. Jesus disse no Evangelho de Lucas que ai dos que riem, porque haverão de chorar. E felizes que choram, porque serão consolados. Bem, as coisas são muito sérias. E quanto mais nós percebemos quão horrível é a nossa carne e a nossa condição, mais nós dizemos: Senhor, sem seu Espírito, sem a sua presença, nós não podemos fazer nada. Quantas reuniões das chamadas igrejas, elas são feitas sem o Espírito. Então, a carne vai e faz tudo. E parece uma coisa de auditório, uma diversão, música e coisas sem fim. Falam de Deus, mas onde está a presença de Deus? Aqueles que já experimentaram a presença de Deus nunca mais serão os mesmos. Os que não conhecem a Deus, estes nós oramos por eles. E não sabe quão grave é a palavra. E quão grave é a depravação da carne humana, da mentalidade do raciocínio humano. Em Romanos, Paulo chega a dizer que nós temos uma disposição mental errada. Nestes dias em que a comunicação é fácil e nós podemos comunicar com o mundo inteiro dentro de nossas casas, as pessoas estão especulando sobre as Escrituras. O que tem não é fé, é especulação. Alguns acham que precisam saber grego, outros acham que precisam de saber hebraico, outros acham que precisam de saber como eram os originais das Escrituras. Não, você precisa do Espírito Santo. Se o Espírito Santo estiver com você, ele vai te ensinar todas as coisas. Mas a maioria dos crentes são incrédulos. Jesus disse: o Espírito de verdade vai guiar a toda a verdade. O Espírito Santo vai ensinar todas as coisas. O Espírito está conosco, vai nos guiar e nos ensinar todas as coisas. Assim, mansamente e humildemente, reconhecemos: ai de nós, se não for o Consolador. Medite nisto. A presença de Deus. É assim que a igreja verdadeira, o evangelho verdadeiro, é uma pessoa. E essa pessoa, Jesus Cristo, nos vem no Espírito Santo. Jesus deu testemunho e ele disse: o Espírito vai receber tudo que é meu. O Espírito que o Pai vai enviar em meu nome. Em nome de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo. Este que está conosco fala, guia, repreende, exorta, ensina e nos revela o Deus invisível. Felizes os que creem e os que obedecem, porque toda fé resulta em obediência. Deve resultar em obediência. Bendito seja o nome de Jesus, maravilhosa presença, maravilhosa palavra, maravilhoso Espírito de Deus, único conselheiro, único Deus forte, único Pai da eternidade, único Príncipe da paz. Este que nos traz a realidade do reino de Deus.
que é o reino do céu aqui na terra, dentro de nós. Amém.